35 anos, com o pastor Silas Malafaia. A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, mais uma vez, chegando até você para te abençoar. Quero aqui trazer uma palavra para você, como o profeta falou para o seu moço, ali em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Não temas, mas são os que estão conosco do que estão com eles. De repente você tem sido afrontado, de repente você tem sido ameaçado. Não temas, mas são os que estão conosco dos que estão com eles. Deus é contigo. Daqui a pouquinho, pastor Silas Malafaia tem uma palavra de Deus, vai abençoar o seu coração, vai despertar você, vai animar você. No final do programa, ele quer concordar com a sua bênção, com a sua vitória e com o seu milagre. Deus te abençoe. O programa Vitória em Cristo volta já. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 9, versículo 9. Eu creio que esse tipo de gente de Provérbios 9, 9 está aqui. Provérbios 9, 9 diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Instruindo os sábios e ensinando a justos. Eu acho que esse é o tema da Slavec. Eu vou apenas entregar aqui como diz o pentecostal, um mantozinho. uma fagulha desse negócio. Mas será que eu estou aqui com sábios e justos? É isso aí? Vem aí, se manifesta aí, deixa me ver aí. Hã? Eu quero trazer uma palavra sobre isso. Quero contribuir para você, instruindo os sábios e ensinando a justos. Primeiro, temos que viver de acordo com o que Deus pensa, e não de acordo com o que nós pensamos ou os outros pensam. E o que Deus pensa, e que podemos entender, está revelado na sua palavra. Essa aqui é a minha primeira instrução. Põe aí na tela se alguém quiser escrever, ok? Olha lá. Temos que viver de acordo com o que Deus pensa, e não com o que nós pensamos e os outros pensam. O que Deus pensa, e podemos entender, está revelado na sua palavra. Paulo escreve em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 19, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou as coisas invisíveis, desde a sua criação, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se entendem e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que é que Paulo está dizendo? Que a criação, que o universo, é uma prova da existência de Deus, para que o homem não tenha desculpa de dizer: não estou entendendo nada acerca de Deus. Eu não compreendo nada acerca do que Deus pensa ou do que Deus é. E se temos que viver conforme Deus pensa, uma maneira para você saber é você olhando para o universo. Você vai ver que Deus pensa de maneira organizada. Você vai ver que Deus pensa de maneira uniforme, bela. Não há nada sobrando, não há nada sem função, não há nada ao léu da sorte. Então, o universo é uma prova de que existe um Deus e de que esse Deus sabe fazer as coisas da melhor maneira possível. Há um texto que tudo que é evangélico conhece, e a gente cita muito os pentecostais, que é Deuteronômio 29, 29, que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, e aquelas que não são reveladas são para Deus.
Eu fico de vez em quando vendo alguém fazer conjectura do que não está revelado para nós como uma verdade absoluta. Isso é muito perigoso. Porque quando você vai fazer uma conjectura daquilo que não está revelado na palavra, que está além, você tem que ter a honestidade de dizer, olha, eu vou aqui conjecturar sobre o que pode ter acontecido aqui, nessa era da eternidade, que não nos foi revelado. Porque Paulo, em 1 Coríntios 13:12, ele diz que nós conhecemos em parte, vemos como por espelho, como por enigma, porque ainda não foi manifestado toda a revelação, porque a mente humana não alcança, não compreende, não entende. A verdade, gente, é que alguém pode perguntar, qual é a síntese do pensamento de Deus acerca do seu povo? O que Deus pensa acerca do seu povo, que eu poderia usar um texto para sintetizar? Jeremias capítulo 29, versículo 11, é um texto que vocês também conhecem, e que mostra uma síntese do pensamento de Deus. Eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Deus, quando pensa a nosso respeito, Ele pensa nessa base aqui: libertação, perdão, salvação, vitória e bem-estar. É o que Deus pensa para você e para mim. E alguém então vai perguntar, pastor, o que é que eu tenho que fazer com os pensamentos de Deus? Porque se eu tenho que viver, não segundo o que eu penso, mas segundo o que Deus pensa, meu filho, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque aquele que é ouvinte e não é cumpridor, é como o varão que se contempla no espelho e quando se vai se esquece de qual era. A verdade é que o verbo está no imperativo afirmativo. Sede, está ordenado. Sede cumpridores da palavra. A palavra de Deus revela os pensamentos de Deus. Se eu tenho que viver a minha vida pautada não no que eu penso ou no que os outros pensam, então a minha vida tem que ser pautada no que Deus pensa. E o que Deus pensa está revelado na sua palavra para eu e você vivermos e cumprirmos. Senão, querido, nós estamos nos enganando e, na verdade, não estamos sendo nem sábios, nem justos. Essa aqui é que é a primeira verdade que eu quero dizer para você. A segunda que eu queria deixar para você. Aquilo que você se conforma se torna a sua realidade. Ali é uma diferençazinha do que eu falo, mas a base é a mesma. Com o que você se conforma, se torna a sua realidade. Todo mundo sabe aqui. Israel se conformou com o Egito. Israel se conformou com a escravidão. Israel se conformou com os melões. Israel se conformou com as cebolas. Não estavam preparados para Canaã, nem para o leite, nem para mel, nem para uva, nem para bezerros. Não estavam preparados, porque eles estavam vivendo, essa era a realidade deles. Eles se conformaram com o Egito, se conformaram com a escravidão. O que você se conforma se torna a sua realidade. Querido, se você não focar em Canaã, você vai viver assombrado pelos pesadelos do Egito. Se você não focar numa vida melhor,
Se você não focar numa vida triunfante, numa vida com Deus, numa vida cristã real, meu filho, você vai ver com pesadelos do Egito. Por isso tem crente na igreja assombrado por problemas da vida antes dele aceitar Cristo. Aquilo que você se conforma torna-se a sua realidade. Deixa eu contar uma história aqui. Aqui nessa igreja, existiam 5 pastores assalariados quando eu comecei. Graças a Deus pelo salário que essa igreja me deu, o pastor. Era eu e mais 4. Mas o salário não era aquilo que eu queria. Eu não briguei com o pastor, eu não murmurei com crente nenhum, eu não falei mal do meu pastor, era uma outra realidade. Não era aquela não era a minha realidade, eu não queria aquilo para a minha realidade. Eu cheguei para o pastor e disse: pastor, eu vou abrir mão do salário. E peço ao Senhor para o Senhor abrir mão para eu poder voar. Para não ficar preso aqui. Porque eu tenho sonhos e eu não quero receber um salário que eu não tiver dando o meu tempo todo, minha energia toda aqui na igreja. Então o Senhor me libera e o Senhor pode pagar um outro obreiro. Porque eu não queria aquela realidade para mim. Você está reclamando de quê? Você está reclamando do que você se conformou. A realidade da tua vida hoje é porque você se conformou com isso. E agora quer botar culpa em quem? O diabo está dizendo para Jeová: não tem culpa não. Eu sou ruim, mas não tenho culpa não. Eu sou mau, mas eu não tenho culpa desse negócio aí não. Eu sei que eu sou perverso, mas foi ele. Porque a gente transfere para o diabo posições nossas. A gente transfere para Satanás escolhas da nossa vida. Não ofende não e não responde não, só pergunta. O que é que você está se conformando que é a sua realidade? Pergunta aí para 2 ou 3. Escuta o que eu vou dizer para vocês. O ser humano, preste atenção a isso, eu vou te mostrar uma passagem na Bíblia que é um negócio impressionante. Você sabia que o ser humano se acostuma com miséria e pobreza? Você sabia que o ser humano se conforma com doença? Você sabia que o ser humano se conforma com desgraça e com miséria? Escuta essa. Os filisteus dominavam Israel por 40 anos. 40 anos debaixo, desculpa a linguagem do carioca, debaixo de pau. Escravo. 40 anos. Deus levanta Sansão. Sansão taca fogo na seara que os filisteus estavam apanhando, na seara deles. Botou para arrebentar. Os filisteus subiram. Capítulo 15, versículos 11 e 12. Escute isso. Os filisteus subiram a ajudar, dizendo: que história é essa aí? Tacaram fogo na nossa seara. Agora escute. 3.000 homens de Judá vão atrás de Sansão. Ele está na caverna da rocha de Etã. E a palavra deles é essa aqui: Sansão, por que você fez isso? Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Deus levanta um homem para libertá-los da escravidão, da opressão, e os caras estão acostumados com a escravidão. E vão lá 3.000 homens para pegar Sansão, para entregar para os filisteus. Você não sabe que nós estamos acostumados a ser escravo? Você não sabe que nós estamos acostumados a apanhar desses caras? Você não sabe que nós estamos acostumados a não ter vontade própria? Você não sabe que nós estamos acostumados a viver uma vida medíocre? Você quer incomodar a nossa mediocridade? É o que é chamado a zona de conforto. O camarada tem um problema no dente. Ensinaram a ele botar uma erva. Parou de doer. Não vou no dentista não. Parou de doer.
Quando ele vai ver, ele perde o dente. O camarada tem uma dor na perna violenta quando dorme. Violenta, violenta. Ele descobre uma maneira de dormir torto. Parece até um ET na cama. E aí a dor passa. Não procura médico, não. Quando ele vai ver... Eu estava conversando, um médico aqui da igreja, oftalmologista, o doutor Joel. Ele falou, o glaucoma é uma doença sorrateira, violenta, que cega. Porque ela vai cegando as laterais até o centro do olho. Se você brincar com essa doença, ela destrói o nervo óptico e você vai ficar cego. Você vai ver um pedacinho que não vai ver para andar. Aí ele falou para mim, é incrível como vem gente aqui, e eu consigo detectar a doença, tem os colírios próprios, e como o cara está enxergando bem, ele não usa. Não, eu estou enxergando bem, porque ele não percebe que a visão vai fechando. Não está doendo, não dói essa doença. Não incomoda, não dá cisco nos olhos. Você está reclamando de quê? A realidade da tua vida, a realidade da vida que você está levando, é porque você está conformado com ela. A questão, queridão, você é escravo daquilo que você se conforma. Você pega Israel no deserto e os caras não falam hora nenhuma em Canaã. Não tem uma fala de Canaã, só tem fala para falar do Egito. Ele é escravo daquilo que ele se conforma. Não reclama da tua mãe, não reclama do teu pai, não reclama do teu marido, não reclama dos teus filhos, não reclama do pastor, não reclama do governo. Você é escravo daquilo que você se conforma. Liberte-se. 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 Ei, liberte-se. Dá uma cutucada aí, liberte-se. Diga aí, liberte-se. Você está assistindo essa mensagem e você está aqui nessa Isla Vec para ser liberto dessa forma errada de viver. Três. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu não vou falar nada que você não saiba. Eu só estou lembrando que você já sabe. Eu não sou pregador de novidade, não. Eu não sou, não. Eu sou pregador para lembrar coisas a você. Escute. Se você quer ter um futuro brilhante e um amanhã abençoado, confronte o hoje. Está aí na tela, deixa um pouquinho aí. Se queremos um futuro brilhante e um amanhã abençoado, precisamos confrontar o hoje. Deixa um instantinho aí. Se queremos um futuro brilhante e um amanhã abençoado, precisamos confrontar o hoje. Então eu pergunto a você, como é que está a tua vida hoje? Como é que está a tua vida pessoal? Você com você. Como é que está você? Hã? Isso, não responde não. Nem levanta a mão. É só você. Como é que está você com você? É fácil falar você em relação ao outro, você em relação a Deus. Como é que está você? Tem que confrontar hoje. Como é que está a tua vida hoje? No campo social. Como é que está você com a tua família? Como é que está esse casamento? Hã? Como é que está isso? Como é que você está criando os seus filhos nessa geração pervertida e cruel? Como é que você está criando os seus filhos? Irmãos, eu vou dizer, não adianta, o Espírito Santo me incomoda com isso, porque quando eu não era pastor, eu não sabia de muita coisa. Porque quando você é evangelista, você nunca sabe, só chega para o show. Mas depois que você é pastor, você começa a saber o que está acontecendo com o povo.
Muda. O evangelista vem e prega. Eu fui evangelista, não estou dizendo que é fácil, não tem nada fácil. Não tem nada fácil, é para quem é frouxo, aí é outro papo. Não estou menosprezando nada, eu fui evangelista há 27 anos, eu sei como é que é. Eu estou só falando de uma outra responsabilidade sem menosprezar nada. Mas quando você é pastor, você começa a saber o que está acontecendo com o povo. Porque você não chega para pregar e apenas fechar a Bíblia e ir embora. Tem um povo que está ali, que você é o pastor, que você é o mentor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Satanás está dando tudo que ele tem para detonar a família. E se você brincar, você vai perder a tua família, você aqui dentro da igreja com a tua família e tudo. Sabe por quê? Porque você pensa que a igreja é a primeira agência responsável pela educação. Por causa da tua incompetência em não educar na tua casa, e você pensa que o último reduto é aqui. Eu gostaria de te informar que a igreja começa na tua casa. Eu vou repetir o que eu tenho falado aqui nessa igreja, o que eu tenho falado por onde eu estou andando, e vou repetir. Eu vou repetir porque aqui tem par de adolescentes, então eu vou repetir. Aqui tem par de criança. Isso, entrega um smartphone na mão de um pirralho de 8 anos, na mão de um pirralho de 9 anos, na mão de um moleque de 11 anos, na mão de uma garota de 12 anos, e amanhã não chora. Eu não vou contar caso da igreja dos outros, eu vou contar daqui. Aqui, ó, uma menina aqui, membro de uma família, 9 anos, smartphone, na mãozinha dela. Começou a bater papo com um cara de 26 anos, ele a violentou. Vocês estão brincando, gente, nós estamos brincando com um negócio. Meu irmão, o ser humano vive de modelos de imitação. Nós estamos vivendo uma praga de Satanás. Como é que está lá na Bíblia? Como nos dias de Noé. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. O que é dias de Noé? Depravação moral em alta escala. É o que está acontecendo. O coleguinha do teu filho pega o smartphone dele e diz aqui para ele acessar. Aí ele vai acessar sexo bestial, ele vai acessar sexo homem com homem, mulher com mulher. E ele, se tiver alguma tendência, ele vai tentar induzir seu filho ou sua filha para aquilo. O tolo e o ignorante nunca querem receber a instrução. Quem recebe a instrução é sábio e justo. Você já viu aquele tipo de pessoa que rejeita tudo? Querido, se você está me assistindo e está torcendo o nariz, e se você despreza o conhecimento, com todo o respeito a você, você é um ignorante. Nem Deus despreza o conhecimento, sabe? Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Lucas 2,52. Eu disse aqui no meu canal, né, tanto no Face como no Instagram, eu dei uma palavra um pouco dura, porque de vez em quando vem alguém criticar, pastor, fala de Jesus, fala de Deus, dando uma de muito santo e muito espiritual. Eu digo sempre o seguinte: se você despreza o conhecimento, quando você tiver dor de dente, não vai no dentista não, porque ele estudou. Despreza o conhecimento. Você está passando mal? Não vai no médico não. Você despreza o conhecimento. O cara estudou 6, 8 anos. E você tem profissão? Lê só a Bíblia e vai procurar emprego. É para te chocar. Lê só a Bíblia e vai procurar emprego. Onde é que Deus diz isso? Jesus tinha uma profissão. Jesus tinha uma profissão que aprendeu com o seu tutor, não é? Com José, certo? Ele aprendeu a profissão do seu tutor, de quem estava, quando ele era criança, ele era sujeito a José e Maria, está em Lucas 2,51. Então, que conversa é essa? Que você despreza o conhecimento. Não faça isso não, querido. Nunca despreze o conhecimento, porque quem é sábio e quem é justo quer o conhecimento.
Já já vou orar por você. 2 anúncios rapidinhos. Queridão, eu agora, todo dia... O que eu acabei de falar aí? Deixa eu ouvir você falando. É isso aí. Todo dia, pode me acompanhar. Eu entro ao vivo, todo dia. Eu entro no Facebook e no Instagram. Eu tenho orado, tenho dado uma palavra. Olha, tem sido um negócio espetacular. Aqui você me vê uma vez por semana, tá? O meu Facebook é Silas Malafaia, tá? E o meu Instagram é Pastor Malafaia Oficial. Pastor Malafaia Oficial é o Instagram. E no Facebook, Silas Malafaia. Todo dia eu entro nesses 2 canais. Divulgue isso aí, com palavra, com mensagem, com oração, todo dia. Pode ir. Satanás usa essa tralha, agora quem vai usar sou eu. Tá? Pode divulgar aí, na tua igreja, para teus amigos. Todo dia, de vez em quando tem uma burdoada lá, certo? De vez em quando um negócio legal, manso, coisa e tal, mas vamos embora. Vamos orar. Senhor, eu abençoo todas as pessoas que estão assistindo esse programa, que a tua boa mão esteja sobre elas. Eu repreendo enfermidades, eu repreendo o mal, eu declaro vitória para a tua vida pessoal, para teu casamento, para a tua família. Eu repreendo o poder das trevas, eu declaro a bênção de Deus sobre você. Portas sejam abertas, vitórias sejam concedidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo programa com a segunda parte dessa mensagem. Fala para teus amigos, essa primeira parte fica uma semana, 24 horas no ar, vitoriaemcristo.org. Quem não assistiu, indica aí, uma semana fica no ar essa mensagem, ok? Até o próximo programa, querendo Deus.